Ei, bom dia! Se você acordou com vida, o Senhor te concedeu mais um dia. Faça valer a pena, Ele confia em você. Amém? Nós estamos aqui para mais um devocional Porção Bíblica e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que nos assusta muito: a morte. O que acontece após a morte? O que acontece na morte? Esse assunto interessa a você? Fique conosco até o final. Vamos lá? Pessoal, no dia 2 de novembro nós celebramos aqui no Brasil o Dia dos Mortos. Mas resta a pergunta: o que acontece após a morte? Como vocês podem ver, eu estou num cemitério. Não existe lugar melhor para se falar de morte. Muitas pessoas acreditam que a morte é o fim de todas as coisas. Quando o coração para de bater, é o fim. Porém, a Bíblia nos ensina um pouco diferente. Abel, mesmo após morto, assassinado pelo seu irmão por inveja, ainda falava. Jesus, no episódio de transfiguração, encontrou Moisés e Elias, mesmo eles vivendo milhares de anos antes de Jesus. Pessoal, embora nós não possamos ver o que acontece após a morte, a Bíblia nos ensina que a vida não se finda após a morte. A Bíblia nos ensina que cabe ao homem morrer uma só vez e logo após a sua morte vem o juízo. Então resta a pergunta: se o homem morrerá uma só vez e logo após a sua morte virá o juízo, como a morte pode não ser o fim? Através do pecado, a morte trouxe ao homem uma natureza perecível e condenada. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o homem teve a sua natureza original mudada e isso o tornou escravo do pecado. Pessoal, um problema sem solução. Certa vez perguntaram para Jesus: como é possível para o homem ser salvo? E Jesus respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, o Senhor resolveu para nós um problema que fatalmente nos condenaria. Antes, todos estavam condenados, porque todos pecaram. Mas agora, depois do sacrifício de Jesus, só será condenado aquele que rejeita o perdão de Deus. Se Deus nos condenasse pelos nossos pecados, sabendo que o pecado mudou a nossa natureza e nos fez escravos, Ele não seria justo. Por isso, Ele sacrificou o seu único filho, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de escolher entre a condenação e a absolvição. Se a morte não é o fim, e se o pecado do homem condena o homem à condenação eterna, o problema não é morrer. O problema é morrer sem o perdão de Deus. E esse perdão é Jesus. O objetivo desse vídeo não é te assustar. O objetivo desse vídeo é trazer a consciência, porque nós não sabemos quando vamos morrer. Pode ser instantâneo. O problema não é morrer. O problema é morrer sem Jesus. Jesus nos contou a história de um homem rico e de outro mendigo chamado Lázaro. Lázaro vivia coberto de chagas e ansiava pelas migalhas que caíam da mesa do rico. Certa vez, o homem rico e Lázaro morreram. Lázaro foi conduzido ao descanso eterno e passou a viver do lado de Abraão. O homem rico foi para o sofrimento eterno. Olhando das profundezas, ele viu Lázaro no alto e pediu ao Abraão que concedesse a Lázaro que molhasse a sua boca, porque ele estava sofrendo naquele fogo. Mas Abraão disse que enquanto em vida, aquele homem rico tinha tido muito conforto e que ele estava em sofrimento. Porém, Lázaro tinha tido a vida muito difícil e ele estava sendo consolado. Então aquele homem suplicou a Abraão
que mandasse Lázaro na casa dos seus parentes, para que avisasse-os que o mundo espiritual existia e que a condenação existia, para que nenhum dos seus parentes fosse condenado àquele lugar. Mas Abraão respondeu: eles têm os profetas, que os ouçam. Essa história nos ensina que devemos escolher entre a condenação eterna e a absolvição eterna enquanto nós estamos em vida. A morte não é o fim, e logo após ela vem o juízo para a condenação ou para a absolvição eterna. Você que me assistiu até aqui está tendo a oportunidade de alcançar a absolvição eterna. Pessoal, o sacrifício de Jesus é capaz de nos absolver da ira de Deus. Eu te convido a entregar a sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados e passar a viver uma vida com Ele. Amém? Deus está falando. Você está ouvindo? Um forte abraço e até a próxima.